Por acaso você já foi acusado de amar demais, de se entregar demais? Você talvez já tenha vivido aquele momento em que, movido por uma compaixão profunda ou por um ideal que ninguém mais via, você tomou uma atitude radical. Por exemplo, perdoou o imperdoável, doou aquilo que iria te fazer falta, mudou a rota da sua vida em busca de sentido. E o que você ouviu? Você perdeu o juízo? Isso é exagero. Você está fora de si. É uma dor solitária, não é? A dor de quando a sua maior verdade é vista pelos outros como uma perda de razão. Hoje, o Evangelho nos leva a uma cena desconfortável. Não vemos Jesus operando milagres grandiosos ou sendo aplaudido. Vemos Jesus sendo julgado pela sua própria família. Vemos o Deus encarnado sendo chamado de louco, e é exatamente nessa loucura que reside a nossa cura. Feche os seus olhos por um instante, onde quer que você esteja, respire fundo e reze comigo. Senhor, aquieta agora os ruídos ao nosso redor e principalmente o barulho de dentro de nós. Que a Tua palavra desça como a chuva fina em terra seca. Abre nossa inteligência e aquece o nosso coração. Que não ouçamos apenas uma história antiga, mas o Teu convite vivo para nós hoje. Amém. Escutemos agora no silêncio do coração a palavra viva de Deus, narrada por São Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos entrar nesta cena. Imagine a casa em Cafarnaum, provavelmente a casa de Pedro, que se tornou a base da missão de Jesus. O texto diz que ele voltou para casa. Deveria ser um lugar de descanso, de refúgio. Mas o que acontece? A multidão. Não é uma fila organizada, é uma massa humana desesperada. São doentes, curiosos, pecadores, pessoas famintas de pão e de sentido. O texto de Marcos é cru. Eles se aglomeram de tal forma que Jesus e seus discípulos nem sequer podiam comer. Pense nisso. Jesus está tão entregue, tão disponível, tão consumido pela missão de acolher o outro, que ele ignora até as necessidades básicas do próprio corpo. Ele esquece de si mesmo para se lembrar do povo. E aqui entra o conflito. Os parentes de Jesus ficam sabendo. Quem são eles? Primos, tios, o clã familiar. A cultura do Oriente Médio antigo, a honra da família era tudo. E o comportamento de Jesus estava se tornando um problema. Ele não seguia as regras dos mestres da lei. Ele andava com gente de má fama. E agora, essa entrega total, esse desgaste físico visível, para a família aquilo era inaceitável. O texto original em grego usa uma expressão forte para o que eles queriam fazer. Kratesai significa agarrá-lo, prender, tomar posse à força. Eles queriam tirá-lo dali. E a justificativa? Ele está fora de si. Eles não dizem que Jesus é mau. Eles dizem que ele perdeu a razão. Eles olham para a radicalidade do amor e a chamam de loucura. Eles olham para a entrega total e a chamam de desequilíbrio. Perceba a ironia disso. Os parentes queriam salvar, entre aspas, Jesus de si mesmo. Queriam um Jesus normal, um Jesus doméstico, um Jesus que comesse na hora certa, que não incomodasse as autoridades. Mas um Jesus normal não salva ninguém. A mensagem de hoje, então, é simples e profunda. O amor verdadeiro sempre vai parecer loucura
aos olhos de quem vive na superficialidade. Jesus nos convida a sair da mediocridade do bom senso egoísta para entrar na santa loucura da caridade. O mundo nos diz: cuide-se, proteja-se, pense primeiro em você, acumule, garanta o seu. Jesus nos diz com a vida: entregue-se, gaste-se, perca a vida para ganhá-la. Muitas vezes nós somos como os parentes de Jesus. Nós queremos Deus, sim, mas um Deus domesticado. Um Deus que caiba na nossa agenda, que abençoe os nossos planos, mas que não nos peça para perder, por exemplo, o jantar por causa do sofrimento do outro. Queremos a religião do conforto, não a fé do confronto. Mas o Evangelho de hoje nos alerta: se a nossa fé nunca nos faz parecer exagerados aos olhos do mundo, talvez ela esteja morna demais. Eu quero ilustrar isso com uma imagem. Imagine uma lareira decorativa em uma sala de estar moderna. O fogo está ali controlado, atrás de um vidro. É bonito, aquece levemente, é seguro. Você pode até chegar pertinho, tirar uma foto e depois virar as costas. Isso é o que acontece na religião de conveniência. É aquele Jesus que os parentes queriam, seguro dentro de casa. Agora imagine um incêndio numa floresta seca, ou então um vulcão em erupção. O calor é intenso, a luz cega, a força é incontrolável. Você não decora a sala com isso. Isso consome tudo ao seu redor. Esse é o amor de Cristo. Quando São Francisco de Assis, no auge da sua juventude e também da sua riqueza, decidiu beijar um leproso e se despir das roupas ricas do seu pai em praça pública para seguir o Evangelho sem explicações que suavizavam, o que a cidade disse? O filho de Bernardone enlouqueceu. O pai tentou prendê-lo, acorrentá-lo, trazê-lo de volta à razão, mas Francisco não estava louco, ele estava finalmente lúcido. Ele viu que a verdadeira loucura era viver para o dinheiro e morrer vazio, trazendo isso para o nosso cotidiano. Pense naquela mãe que passa noites em claro, exausta, cuidando de um filho doente ou com deficiência, renunciando à carreira, ao lazer, à beleza física, tudo por amor. O mundo olha e diz: coitada, ela se anulou, mas só que aos olhos de Deus, ela está vivendo a Eucaristia. Ela está sem tempo para comer, assim como Jesus. Pense naquele jovem que decide não colar na prova, ou naquele profissional que se recusa a ser subornado por um milionário porque ele quer ter a consciência limpa. Os colegas dizem: você é louco, todo mundo faz isso. A honestidade radical parece loucura num mundo de corrupção como o nosso. O perdão parece loucura num mundo de vingança. A castidade parece loucura num mundo de prazer imediato. Como então trazemos esse evangelho para a nossa semana? Não precisamos necessariamente sair gritando nas praças, mas precisamos permitir que essa loucura de amor toque a nossa rotina. Aqui estão alguns passos concretos para esses próximos dias. Primeiro, exercitar esta interrupção santa. Jesus não conseguia comer porque as pessoas o interrompiam. Nessa semana, quando alguém interromper você, o seu filho querendo brincar, um colega precisando desabafar, um pobre pedindo ajuda, não reaja com irritação. Respire e pense: esta é a minha multidão hoje. Deixe o amor ser maior do que a sua agenda. Permita-se ser consumido pela caridade, nem que seja por 10 minutos. Segundo, a coragem de ir contra a cultura. Identifique uma atitude sua que é moldada apenas pelo medo do que vão pensar.
Talvez seja o medo de fazer o sinal da cruz em público antes da refeição. Talvez seja o medo de dizer não a uma fofoca no trabalho. Nesta semana, faça a escolha de Deus, mesmo que pareça estranho para os outros. Aceite o risco de parecer beato demais ou certinho demais. Terceiro, silêncio diante do julgamento. Jesus não discute com os parentes no texto de hoje. Ele continua sua missão. Se você está sendo julgado por tentar fazer o bem, por buscar a igreja, por rezar o terço, não brigue, não tente se justificar para quem não quer entender. Silencie e continue amando. A resposta para a crítica não é o argumento, é a fidelidade. E lembre-se, o mundo vai tentar domesticar sua fé. As pessoas vão dizer que você está exagerando, mas hoje Jesus nos lembra que o amor que calcula não é amor. Não tenha medo de ser chamado de louco por seguir a Cristo. Tenha medo de ser tão normal que ninguém perceba que Cristo vive em você. A santidade sempre parece loucura para quem escolheu viver na escuridão. Se essas palavras encontraram eco no seu interior, se você também sente esse desejo de um amor que não se conforma com o mínimo, eu convido você a compartilhar esta mensagem. Talvez exista alguém, um louco solitário por aí, que precise saber que não está sozinho. E se inscreva no canal para nós continuarmos dia após dia aprofundando neste mistério. Rezemos. Senhor Jesus divino louco de amor, Tu que não tiveste tempo nem para comer, saciando a nossa fome de eternidade, livrai-nos da tentação da normalidade medíocre. Dai-nos a graça de não nos importarmos com os rótulos que o mundo nos coloca. Que a nossa vida tenha o sabor do Teu zelo, a urgência da Tua missão e a liberdade da Tua entrega. Que sejamos, Senhor, loucos o suficiente para acreditar que o amor vence o ódio e que a Tua cruz é a nossa verdadeira glória. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.